Há um tipo de força que não se impõe, apenas se percebe. Uma força que não grita, não se apressa e ainda assim preenche o espaço. É a força de quem não precisa se explicar. Marco Aurélio dizia que a dignidade do homem está em sua serenidade, e é exatamente isso que separa o respeito forçado do respeito verdadeiro. O respeito que nasce do medo dura pouco, mas o que nasce da calma permanece. No ambiente de trabalho, essa diferença se torna ainda mais clara aos que falam para parecer grandes e aos que agem em silêncio, construindo autoridade sem precisar pedir por ela. A sabedoria estoica nos ensina que o verdadeiro poder não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. E talvez não exista lugar melhor para praticar isso do que no trabalho, esse campo onde o ego se veste de competência e o medo se disfarça de opinião. Todos querem ser ouvidos, notados, reconhecidos. Mas o sábio observa. Ele entende que respeito não é conquistado com explicações, mas com coerência. Não é resultado de discursos, mas de constância. Quem fala demais se desgasta. Quem age em silêncio economiza energia e multiplica autoridade. Há uma calma que se impõe sem esforço, uma presença que inspira sem precisar convencer. O profissional estoico é como uma montanha, silenciosa, mas impossível de ignorar. Ela não precisa se mover para ser notada. Apenas permanece, firme, presente, inabalável. Sêneca dizia: aquele que sabe calar quando todos gritam já está acima da multidão. Essa frase é quase um retrato do que se espera de um homem sábio no trabalho. Em meio a tantas vozes, o silêncio é o que mais chama a atenção. Ele não é ausência, é escolha. Escolha de quem entende que maturidade é falar apenas quando há algo a acrescentar. De quem percebe que a autoridade não nasce do volume, mas da qualidade do que é dito, e muitas vezes do que é guardado. O silêncio é mais do que uma pausa entre as palavras. É uma forma de presença. Em uma reunião tensa, enquanto todos se atropelam para provar seu ponto, aquele que observa em silêncio impõe respeito sem precisar competir. Ele se torna o ponto fixo em meio ao caos. Os olhos se voltam a ele, não porque ele fala, mas porque ele está inteiro. E essa inteireza se percebe mesmo quando nenhuma palavra é dita. A mente que aprendeu a se conter é a mesma que aprendeu a ver além do imediato. O silêncio é o campo onde a clareza nasce. É nele que a razão cresce e o impulso morre. Quando o mundo parece urgente, quando todos parecem disputar quem fala primeiro, o sábio entende que o mais importante é falar certo, não rápido. E muitas vezes, o certo é apenas escutar. No estoicismo, calar é um ato de poder. É o domínio sobre o instinto que quer provar, sobre o medo que quer agradar, sobre o ego que quer ser notado. Calar é estar em paz com o próprio valor. É saber que o reconhecimento verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele vem com o tempo, com a constância, com a serenidade de quem não precisa se exibir para ser respeitado. No fim, quem aprende a dominar o silêncio aprende também a dominar a si mesmo, e quem domina a si mesmo se torna, inevitavelmente, uma referência, mesmo sem dizer nada. Porque, em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o silêncio é o som mais raro, e o raro sempre chama a atenção. Você busca respeito no trabalho sem precisar se expor? Inscreva-se agora. Este vídeo foi feito para quem acredita que a verdadeira força não precisa de microfone, apenas de presença. O silêncio como sinal de confiança e autocontrole. O silêncio é o espelho da confiança. Quem confia em si não precisa se apressar em explicar, justificar ou disputar espaço. Aquele que domina o próprio tempo, domina também o ambiente. Epicteto dizia: primeiro aprende a ser, depois fala. Essa frase contém uma sabedoria que o mundo moderno quase esqueceu. Em meio a reuniões, opiniões e urgências, a voz que mais se faz ouvir é, paradoxalmente, a que menos fala. Porque o respeito nasce da presença, não do ruído. No ambiente de trabalho, o silêncio é a linguagem de quem se conhece. O profissional que se contém transmite uma segurança difícil de imitar. Ele não reage à primeira provocação, não se apressa em responder, não tenta preencher cada pausa com palavras. Ele entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. O silêncio, nesse sentido,
Não é ausência de atitude, é controle sobre o próprio impulso. E esse controle inspira. Ele cria em volta uma atmosfera de autoridade que dispensa explicações. Quem observa, vê mais. E quem fala menos, ouve melhor. O silêncio não é uma forma de omissão, mas de sabedoria estratégica. Há momentos em que falar demais diminui o valor das palavras. Quando tudo ao redor é barulho, a calma se torna destaque. Uma reunião tensa, aquele que fala apenas o necessário se torna referência. Cada frase dita com calma pesa mais do que um discurso apressado. Cada pausa comunica poder. No estoicismo, o autocontrole é a primeira vitória do espírito. Ele é o domínio da reação, o espaço entre o impulso e a decisão. O homem que domina esse intervalo conquista algo que nenhum cargo pode oferecer: respeito genuíno. Porque a serenidade é rara, e o que é raro atrai naturalmente. Quem observa o sábio em silêncio sente que ali há algo sólido, algo que não precisa ser defendido. A confiança verdadeira é silenciosa porque nasce da coerência. Quando suas ações sustentam suas palavras, você já não precisa dizer muito. O arrogante tenta se impor com volume. O sábio conquista com consistência. O arrogante fala para esconder insegurança. O sábio cala porque já se basta. É uma diferença que se percebe sem esforço. O tom da voz, o ritmo da fala, o modo como ele escuta, tudo comunica domínio. Marco Aurélio dizia que a alma se torna invencível quando nada do que é externo a abala. Essa invencibilidade começa no controle da própria linguagem. Cada palavra dita sem necessidade é energia desperdiçada. Cada resposta impulsiva é poder entregue. O silêncio, ao contrário, conserva. Ele guarda a força que muitos gastam tentando provar o que são. O homem que aprendeu a se conter conhece um tipo de liberdade que poucos alcançam, a de não precisar reagir. Em um mundo que valoriza quem fala alto, o estoico é o que observa com calma e responde com precisão. Ele compreende que, quanto mais forte é a convicção, menos ela precisa ser defendida. Seu silêncio não é medo, é soberania. Não é fuga, é domínio. Ele fala quando o momento exige, mas fala com a autoridade de quem não está tentando vencer, apenas esclarecer. E é por isso que sua voz, mesmo baixa, ecoa mais fundo. O silêncio é, portanto, a manifestação externa da paz interior. É o reflexo visível do que está em ordem dentro da mente. Ele comunica, sem palavras, que o homem encontrou um ponto fixo em meio ao caos. E essa presença calma, firme e silenciosa é o que desperta respeito verdadeiro. Falar menos, observar mais. Há uma inteligência que nasce do silêncio e uma cegueira que vem do excesso de palavras. Quem fala sem parar, escuta pouco. Quem escuta pouco, entende menos. O sábio sabe disso. Ele prefere observar, recolher sinais, entender o que se passa antes de agir. Marco Aurélio escreveu: "A mente tranquila vê com clareza, a agitada apenas reage." Essa clareza é o que separa o impulsivo do estrategista, o imaturo do respeitado, o barulhento do sábio. No trabalho, falar menos não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio. Em um ambiente onde todos competem por atenção, o silêncio de quem observa cria presença. Há uma autoridade silenciosa em quem espera para entender antes de responder. Enquanto os outros falam para se provar, o sábio observa para compreender. Ele percebe o que ninguém nota, escuta o que não é dito, lê o que está nas entrelinhas, e quando finalmente fala, suas palavras soam como decisão, não como opinião. O estoico sabe que o mundo revela seus segredos a quem tem paciência. A pressa de falar é o reflexo de uma mente que ainda teme o vazio. O silêncio, por outro lado, é o abrigo da percepção. É ali que se distingue o que é essencial do que é ruído. Aquele que observa com calma percebe padrões, comportamentos, intenções. Ele não é apático, é atencioso. Não é distante, é lúcido. A mente agitada busca provar o que sabe. A mente tranquila busca aprender o que ainda não entendeu. Há uma diferença profunda entre o que fala para ser admirado e o que escuta para evoluir. No trabalho, essa diferença é decisiva. O profissional que domina a escuta enxerga além do imediato. Percebe o ritmo das pessoas,
as dinâmicas de poder, os pontos de tensão. Ele se torna mais eficiente porque age a partir da compreensão, não do impulso. O silêncio também é o espaço onde se prepara a palavra certa. Quem fala o tempo todo acaba repetindo o óbvio. Quem espera, encontra o essencial. É como o arqueiro que não desperdiça flechas. Cada palavra precisa de propósito, e propósito exige observação. O estoico entende que há momentos em que o maior ato de inteligência é apenas calar e observar o movimento da vida. Marco Aurélio dizia que a mente deve ser como o mar, profunda, mas calma. A superfície pode parecer imóvel, mas sob ela há um mundo em fluxo constante. Assim é o homem sábio no trabalho. Enquanto os outros disputam o topo das ondas, ele permanece no fundo, atento, sereno, recolhendo tudo. Seu silêncio é o terreno fértil onde as melhores decisões nascem. Observar é um ato de humildade. É admitir que o mundo é maior do que as próprias percepções. É reconhecer que há muito a aprender em cada olhar, em cada gesto alheio. O arrogante fala como quem acredita já saber tudo. O sábio observa como quem sabe que ainda não viu o bastante. E é justamente por isso que o sábio cresce, enquanto o arrogante repete os mesmos erros. Quando o profissional aprende a falar menos e observar mais, ele ganha uma vantagem silenciosa. Ele entende o momento de intervir, o momento de recuar, o momento de apenas estar. Suas palavras, quando ditas, não são eco do ambiente, são ponto de virada. E pouco, o silêncio se transforma em respeito, porque todos percebem que quando ele fala, algo importante está prestes a ser dito. O silêncio que observa é a ponte entre a calma e a sabedoria. Ele não é vazio, é presença concentrada. É o espaço onde o entendimento se constrói antes da ação. E quando a ação nasce dessa clareza, ela não precisa ser repetida. Basta uma vez para deixar marca. Escolher as batalhas que valem a pena. Nem todo confronto precisa ser travado. Há discussões que parecem urgentes, mas que ao passar do tempo se revelam apenas perda de energia. O estoicismo ensina que a sabedoria está em escolher onde colocar a mente, e não apenas em saber o que dizer. Sêneca escreveu: "O tempo que gastas em discutir poderia ser usado em vencer." Essa frase é um lembrete de que há um custo oculto em cada conflito. O custo da paz interior, da concentração e da energia que poderia ser usada em algo mais produtivo. No trabalho, as provocações são sutis. Às vezes vêm disfarçadas de críticas, outras de ironias, outras de pequenas disputas de ego. O impulso natural é reagir, se justificar, explicar, mas o sábio percebe. Cada resposta é uma moeda, e gastar essa moeda em toda discussão é empobrecer a si mesmo. O silêncio, quando nasce da consciência, é uma forma de economia emocional. É escolher a serenidade em vez da disputa, a clareza em vez da razão imediata. Escolher as batalhas certas é também um ato de maturidade. O homem maduro não precisa corrigir tudo, nem se defender de todos. Ele entende que o mundo sempre terá opiniões e que o valor real de suas ações está nos resultados, não nas respostas. A arrogância quer vencer a conversa, a sabedoria quer vencer o tempo. O arrogante busca aplausos no momento. O sábio constrói reputação ao longo dos dias. Sêneca dizia que o verdadeiro poder está em agir sem depender da aprovação. Esse é o espírito estoico. Quando você escolhe o silêncio diante de uma crítica injusta, não é porque concorda, mas porque confia. Confia que o tempo mostrará quem estava certo. Confia que o seu trabalho falará por você. E, principalmente, confia que não é preciso se expor para manter a própria dignidade. O profissional que se desgasta com pequenas guerras perde o foco da grande construção. Aquele que aprende a recuar em silêncio ganha um tipo diferente de respeito, o respeito da estabilidade. Ele se torna o ponto de equilíbrio em ambientes agitados. Sua calma desconcerta, porque ela revela domínio. Ele não precisa disputar espaço. O espaço se ajusta à presença dele. O silêncio é, portanto, um escudo. Ele não nega o conflito, apenas o filtra. Ele separa o que realmente importa daquilo que só desperdiça força. O homem que sabe calar quando é atacado
É o mesmo que sabe agir quando o momento pede. Ele não se cala por covardia, mas por estratégia, porque entende que há batalhas que se vencem agindo, não discutindo. A maturidade no trabalho se mede pela capacidade de conter o impulso. É fácil rebater, difícil é compreender. É fácil revidar, raro é dominar o próprio orgulho. O estoico entende que o ego quer se justificar, mas a razão quer permanecer livre. E liberdade é não depender da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. O silêncio, então, se torna sinal de autonomia. Quem age com constância não precisa se explicar, porque o tempo, sempre ele, coloca tudo em seu lugar. As palavras do arrogante se apagam, os resultados do sábio permanecem. No fim, quem falou muito é esquecido, e quem trabalhou em silêncio é lembrado. O respeito verdadeiro não nasce da defesa, mas da entrega. Não vem do barulho, mas da consistência. Escolher as batalhas certas é compreender que nem toda provocação é digna de resposta. Às vezes, o maior sinal de força é o simples gesto de não reagir, de manter a mente no propósito, não na disputa, de usar a energia para construir, não para provar, porque o homem que domina o silêncio domina também a própria paz. E quem mantém a paz já venceu todas as guerras que importam. Mostrar resultados em vez de discursos. No estoicismo, a ação é a verdadeira retórica. O sábio não tenta convencer, ele demonstra. Cleanto de Assos dizia que o sábio convence mais pelo exemplo que pela fala. Essa é a essência de quem entende que, no trabalho, o respeito não nasce das palavras ditas, mas das atitudes repetidas. Em um ambiente onde todos querem ser notados, aquele que trabalha em silêncio se torna referência sem precisar pedir por isso. O tempo sempre reconhece o que é autêntico, e as ações, mesmo discretas, falam mais alto que qualquer discurso. O estoico é movido por propósito, não por aprovação. Ele faz o que precisa ser feito, com atenção e constância, sem precisar anunciar cada passo. A constância é o seu grito silencioso, a disciplina é o seu argumento. Enquanto muitos se perdem em explicações, o homem calmo continua construindo, pouco, algo sólido. Sua autoridade cresce de forma quase invisível, mas irresistível, porque vem do que ele entrega, não do que ele promete. No trabalho, há quem precise sempre dizer o que está fazendo, como se o valor dependesse da visibilidade. Mas o respeito verdadeiro nasce quando o resultado se torna evidente por si. Aquele que entrega, que cumpre, que mantém a palavra, conquista algo que discurso nenhum pode comprar. E a confiança é a forma mais silenciosa de poder. Ela não se impõe, é concedida. Ela não se exige, é inspirada. Mostrar resultados em vez de discursos exige uma virtude rara: paciência, porque o imediatismo tenta gritar o tempo todo. Mas o profissional estoico entende que o fruto não nasce no mesmo dia em que se planta. Ele age no presente com serenidade, sabendo que o reconhecimento virá, mas que ele não é o objetivo. Marco Aurélio lembrava que a recompensa de uma boa ação está em tê-la praticado. Essa é a mentalidade de quem compreendeu o que realmente importa. O estoico faz sem precisar provar. Age sem precisar anunciar. Ele entende que o barulho não acrescenta valor ao que já tem consistência. E quanto mais silencioso é o seu processo, mais forte se torna o resultado. Porque o que é feito com paciência, foco e integridade resiste ao tempo. Já o que é feito para ser visto, se desgasta na pressa de agradar. No trabalho, a verdadeira autoridade não se constrói com discursos inspiradores, mas com coerência. Não é o que se promete que impressiona, mas o que se cumpre, mesmo quando ninguém está olhando. O sábio entende que o valor do trabalho não está na reação dos outros, mas no alinhamento com seus próprios princípios. Quando a ação está em harmonia com a razão, a paz surge naturalmente, e essa paz se transforma em força visível, uma presença que inspira confiança sem esforço. Cleanto também dizia que o exemplo é uma forma de ensino mais poderosa do que qualquer palavra. Quando o homem faz com excelência, ele ensina sem precisar explicar. A presença dele se torna um lembrete silencioso de que grandeza não precisa de aplausos. E é por isso que o estoico é respeitado, até pelos que não o compreendem. O resultado dele é o argumento. Agir com serenidade e propósito é o que torna o profissional admirável. Ele não disputa brilho,
porque sabe que o brilho verdadeiro vem do que se constrói com paciência. Ele não se apressa em responder, porque entende que o tempo fará isso por ele. E quando chega o momento certo, suas ações falam com uma autoridade que nenhuma fala ensaiada conseguiria igualar. No fim, quem age com constância não precisa se exibir. O trabalho fala. O resultado prova. E o silêncio, mais uma vez, se revela o maior aliado do respeito. Porque quem fala menos e faz mais, conquista o que os outros ainda estão tentando convencer. Transformar a discrição em autoridade silenciosa. A verdadeira autoridade não se impõe. Ela se manifesta com naturalidade, como uma presença que preenche o espaço sem precisar anunciá-la. O profissional estoico compreende que a discrição é um tipo de poder. Marco Aurélio dizia: o homem que segue sua própria razão é invencível. E é dessa fidelidade interior que nasce o respeito duradouro, não daquele que fala alto, mas daquele que permanece centrado, mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. A discrição é a arte de fazer muito sem parecer apressado, de saber sem precisar provar, de brilhar sem querer luz. Ela é o contrário da vaidade e o antídoto contra o exibicionismo. O homem discreto não se esconde. Ele apenas não se desperdiça. Ele fala o necessário, compartilha o essencial e guarda o resto em silêncio. Sua presença é calma, mas firme. É o tipo de presença que inspira, porque transmite segurança. No ambiente de trabalho, a discrição é uma forma de sabedoria prática. Enquanto muitos correm para mostrar serviço, o discreto o faz sem alarde. Enquanto outros competem por atenção, ele foca em ser útil. E, ironicamente, é essa ausência de necessidade que o torna admirado. Porque o mundo reconhece naturalmente quem está em paz consigo mesmo. Quem não precisa provar valor, inevitavelmente o revela. A autoridade silenciosa nasce quando as pessoas percebem que você é constante, mesmo nos dias difíceis, que você não se desestabiliza diante da pressão, que não reage com raiva diante da provocação, que não busca reconhecimento a cada pequeno gesto. Essa constância cria uma confiança quase intuitiva, um tipo de respeito que não depende de elogios, mas de percepção. É quando os outros começam a te ouvir, não porque você exige, mas porque sua serenidade os convida. O arrogante tenta dominar o espaço. O sábio apenas o ocupa. E esse ocupar sereno é o que o diferencia. A discrição é o manto invisível que cobre o homem seguro. Ela protege da inveja, do excesso e da dispersão. O profissional discreto observa, age com precisão. Ele é o ponto de equilíbrio em um ambiente onde todos correm. E é justamente essa presença calma, quase silenciosa, que inspira confiança nos outros. Marco Aurélio também lembrava que o homem deve agir como quem cumpre um dever, não como quem busca aplausos. Essa é a base da autoridade verdadeira. Fazer o que precisa ser feito, porque é o certo, e não porque alguém está olhando. O sábio não busca reconhecimento externo, ele busca coerência interna. E é essa coerência que o torna referência, mesmo em silêncio. A discrição é, no fundo, uma forma de humildade. Não a humildade que se rebaixa, mas a que reconhece o próprio tamanho sem precisar aumentá-lo. É o equilíbrio entre saber o próprio valor e não transformar isso. O homem discreto entende que sua missão é agir bem, e que a recompensa vem da própria ação. O respeito dos outros é consequência, nunca objetivo. Com o tempo, quem age assim conquista algo raro, autoridade sem esforço. As pessoas o procuram naturalmente, confiam, seguem seu exemplo. Ele não ordena, orienta, não impõe, inspira. E faz tudo isso sem levantar a voz, sem buscar palco, sem precisar ser notado. Sua força é a serenidade, sua influência é o exemplo, e seu poder está no modo como vive. Transformar a discrição em autoridade silenciosa é compreender que o verdadeiro líder é aquele que domina a si mesmo. Que o respeito nasce da coerência e não da imposição. E que o silêncio, quando vem da segurança interior, é mais persuasivo do que qualquer discurso, porque o homem discreto, quando fala, todos ouvem, não pelo volume, mas pelo peso de quem já provou o que é, simplesmente sendo. Há uma diferença imensa entre ser ouvido e ser respeitado. Muitos conseguem o primeiro,
poucos alcançam o segundo. O respeito nasce da coerência entre o que se diz e o que se faz, e floresce no silêncio das ações constantes. O estoicismo nos lembra que o homem não é medido pelo quanto fala, mas pelo quanto suporta sem perder a serenidade. Marco Aurélio dizia: age como quem não espera recompensa. Essa é a essência da conduta estoica. Agir com retidão porque é o certo, não porque alguém está observando. No ambiente de trabalho, essa filosofia se torna uma bússola. Ali, onde tantos buscam reconhecimento, o sábio busca apenas coerência. Ele entende que a admiração verdadeira não se pede, se inspira. O respeito que dura não nasce da performance, mas da consistência. É o resultado de pequenas atitudes feitas em silêncio, todos os dias. É a soma de gestos discretos, de paciência nas tensões, de firmeza nos princípios. Esse é o tipo de respeito que não precisa de defesa, porque se impõe naturalmente. O silêncio das ações é o território da confiança. Quando você cumpre o que promete, quando age com calma em meio à pressão, quando trata os outros com respeito mesmo quando ninguém observa, você se torna exemplo. E o exemplo é o som mais alto da integridade. Musônio Rufo dizia que o caráter é mais eloquente que 1000 palavras. E ele estava certo. Nenhum discurso convence tanto quanto a constância silenciosa de um homem íntegro. O profissional estoico entende que o respeito é consequência, não objetivo. Ele não busca aplausos, mas se torna referência. Não exige crédito, mas recebe reconhecimento. Sua força não está em impressionar, mas em inspirar. E essa inspiração vem da estabilidade, do equilíbrio entre firmeza e humildade, entre presença e discrição. Ele mostra que a verdadeira liderança não nasce do cargo, mas do caráter. O respeito conquistado pelo silêncio é o mais sólido de todos, porque não depende de humor, nem de favor, nem de circunstância. Ele vem daquilo que é imutável, a coerência interna. Quando o homem alinha pensamento, palavra e ação, ele se torna invencível. Não porque não falha, mas porque não se perde. O silêncio, nesse caso, é o eco de uma mente em paz com o próprio dever. Marco Aurélio lembrava que a dignidade está na serenidade. Essa é a marca do homem respeitado. Ele é sereno, mesmo quando os outros perdem o controle. Ele mantém a razão quando o ambiente se agita. E essa serenidade cria uma autoridade silenciosa. A autoridade que não precisa de imposição, apenas de presença. Ela se sente antes mesmo que se perceba. Na vida e no trabalho, o estoico é aquele que entendeu que o respeito é construído, não exigido. Ele é paciente, constante e justo. Não fala de valores, vive de acordo com eles. Não promete, entrega. Não busca o olhar dos outros, busca fazer o certo. E é justamente por isso que, sem precisar se expor, ele se torna uma referência. O respeito é conquistado no silêncio das ações, na firmeza de quem não se vende ao barulho. É no modo como o homem se comporta quando ninguém está vendo que o verdadeiro caráter se revela. E quando o caráter fala, o mundo escuta, mesmo que em silêncio. Se algo neste vídeo te lembrou de alguém que age com calma e firmeza, compartilhe este conteúdo com essa pessoa. E escreva nos comentários a palavra integridade, para que ela te recorde sempre que o respeito mais duradouro é aquele que nasce do silêncio.